Eu acho que nesse tempo, né, qual estamos vivendo, de tantas oportunidades tecnológicas, tantas coisas boas que nos ajudam, mas também coisas que talvez possam tomar um tempo precioso que a gente deve investir para estar com Deus, em oração, em palavra, jejum, em conhecer, continuar conhecendo quem Deus é. Então não é questão de que o tempo qual estamos vivendo, muitas coisas competem com o tempo que nós tiramos para Deus. Então hoje é natural você ver pessoas gastando muito tempo com mídias sociais, redes sociais, entretenimento e tudo mais. Até me faz lembrar uma história de um pastor na África, que ele foi convidado a estar no Brasil por um pastor brasileiro, e o argumento do pastor brasileiro era mais ou menos, se encaixava nessa linha. É porque aqui o senhor vai ter mais oportunidade de desempenhar a chamada que Deus tem na sua vida. E aquele pastor da África recusou com todo carinho, dizendo: não, aqui eu consigo desempenhar com 100% da minha totalidade, porque no Brasil eu sei que vocês são abençoados, mas vocês têm tantas coisas que desvirtuam a sua atenção para com Deus, e aqui eu já acordo pensando em Deus, levanto pensando em Deus, vou fazer minhas tarefas pensando em Deus, almoço pensando em Deus, prego pensando em Deus, vou dormir pensando em Deus. Então, assim, de fato, por um lado, todo o acesso à gama de tecnologias, redes sociais, mídias, entretenimento que nós temos é bom, é uma ferramenta que nós temos para evangelizar. Mas se nós não tomarmos cuidado, essa mesma ferramenta pode se voltar contra nós, se tornar um veneno na vida espiritual, ao ponto de se tornar uma espécie de um segundo Deus. Um segundo Deus. E é esse que tem sido o problema de muitos, gastado muito tempo com coisas que realmente não edificam. Pode se tornar um ídolo, né? Verdade. E aí é que está um problema, porque se você for pensar, por exemplo, na linha de pensamento bíblico, você vê que quando Deus tira, por exemplo, Israel de dentro do Egito, Deus faz com que Israel despoje o Egito de ouro. Então Israel não sai pobre de dentro do Egito. Só que esse mesmo ouro que Deus dá para Israel é o ouro que Israel usa lá na frente para derreter e fazer bezerro de ouro para adorar. Então o problema não é Deus dar, é eu pegar o que Deus dá e adorar aquilo que Deus dá e transformar em um ídolo, entendeu? Então o problema não é a tecnologia, não são os acessos que a gente tem. Isso, o problema não é a tecnologia, é a maneira como nós usamos ela e se nós permitimos a tecnologia nos dominar, de maneira que a gente não tem mais aquele tempo essencial de oração. Até de fato, por exemplo, eu falo muito com a minha esposa que a melhor oração que nós temos é aquela que começa quando acordamos e termina quando a gente vai dormir. E ela me perguntou como é isso. Eu falei: você acorda, fala com Deus, está andando na rua, vai falando com Deus, vai na padaria, está falando com Deus. Quantas vezes eu já andando na rua, falando sozinho, alguém passou, me viu, comentou depois: rapaz, eu vi você falando sozinho. Sozinho não, Jesus estava comigo, tu que não viu. Eu ando acompanhado, né? Não ando sozinho na rua não. Então isso aí entra em algo muito interessante, que eu, vez ou outra, gosto de comentar, a diferença de uma vida de oração para quem tem um momento de oração. Pois é. O momento de oração é quando você tira ali. Não, Pronto. Esse tempo é para orar. É. Agora, existem pessoas que às vezes não conseguem, devido à correria, tirar um tempo para orar. Pronto. Mas ele vive uma vida de oração. Vive em oração. Desde quando acorda até quando dorme, está em espírito de oração, conversando com Deus, ligado com Deus. Foi até essa questão que o senhor tocou agora, que um irmão da África também, ele comentou comigo uma vez. Eu não lembro, não me recordo qual país agora. Ele perguntou assim, numa mensagem: quanto tempo o senhor ora por dia, que eu quero orar o mesmo tanto? E quando eu expliquei para ele essa questão, eu falei: rapaz, me abriu a visão. Que para mim era tirar 1 hora ali de joelhos e pronto, o resto do dia eu desligava e ia fazer minhas coisas. Agora eu entendi que desde quando eu acordo eu tenho que estar conversando com Deus ali em espírito. Meu espírito tem que estar ligado nele. Então, mesmo que você não esteja abrindo a boca, você está ali no seu coração conversando com ele. E, na verdade, essa é uma vida de oração. E o quarto de oração, o lugar secreto, é interessante, é bom nós termos. Sim, perfeito, mas é bom. Nesse mundo de tanta correria que nós vivemos, que são tantas ocupações, é claro, no meio de tantas ocupações, nós temos que reservar o tempo para aquele que deve ser a nossa prioridade. Mas nem sempre a gente consegue. Nem sempre. Então é mais fácil hoje você focar a sua mente em ter uma mente disciplinada do que para ter uma vida de oração do que apenas um momento de oração, né? Pronto, perfeito. Creio que a questão que você tocou agora é perfeita.
É você treinar a tua mentalidade para sua mente, seu coração, seu espírito estar 100% ligado nele 24 horas por dia. E eu até às vezes brinco que se até pudesse, até dormindo, estaria conversando com ele. Mas como não posso dormindo, que é o momento que a gente desliga, mas se você conseguir treinar a sua mente, seu espírito, para estar sempre conectado em conversação com o Espírito Santo, com Deus, então você vai conseguir realizar as suas atividades, mas não estando longe da oração com Deus. Até esse ponto que o senhor tocou de ter o quarto de oração é muito bom, porque quando Cristo fala ali, fecha a porta do quarto e ora. Embora nós não tenhamos o tempo, mas quando nós temos o tempo de entrar no quarto e fechar a porta, na verdade Cristo ali ele estava fazendo uma ligação, um link ao templo no passado. Quando ele relaciona o fechar a porta do quarto e orar, era a mesma dinâmica de alguém que entra no Santo dos Santos para estar com a Arca da Aliança depois do véu. Então tu pensa o nível de profundidade que Jesus estava tentando nos levar. Jesus não estava dizendo, não é só mais um simples ambiente que você entra, dobra o joelho, ora e sai. Não. Quando você dobrar o joelho e fechar aquela porta, você está entrando de fato no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Então olha o peso que ele bota na oração. É que a gente às vezes está tão no raso que a gente não entende essa profundidade. Não entende o nível do que a gente está fazendo. Mas falando sobre homens de oração, sobre vida de oração, eu não sei se eu posso dizer que está escasso ver homens de oração, até porque eu não tenho conhecimento da humanidade no todo. E as pessoas, as aparências enganam. Às vezes aquele que a gente acha que ora, não ora. E às vezes aqueles que a gente acha que não ora. É o que mais tem. Então assim, mas antigamente era mais perceptível. Sim. Você identificar alguém que era de oração e alguém que não era de oração. Né? Sim, e eu creio que entra em 2 pontos nesse detalhe aí, que um detalhe realmente muito bom. O primeiro é com qual propósito as pessoas têm orado atualmente. Interessante. E o segundo é a geração a qual nós estamos. O que elas querem identificar em homens que são tidos como referência. A geração atual tem por costume pegar por referência pessoas que têm uma boa didática. E quando eu falo geração atual, eu realmente estou dizendo a geração cristã. Sim. Uma boa didática, uma boa oratória, uma boa explanação exegética, um bom conhecimento, um bom conteúdo. Mas antigamente eu creio que a geração não é que não deixava de procurar pessoas que tinham conteúdo, mas também priorizavam procurar pessoas que exatamente tinham essa vida com Deus, de oração, que exalavam a graça de Deus, o poder de Deus. E o segundo ponto, que é o que eu acabei de falar, é com qual propósito esses homens e essas pessoas, essas mulheres estão orando. Se você pudesse pegar a oração do passado, de alguém que orava no passado, talvez a oração de alguém no passado, e eu não estou falando de pregadores, pastores, mas em geral. Sim. Das pregadores, pastores, evangelistas, diáconos, a irmandade membros, em geral, né? a igreja em geral. Talvez a oração da igreja em geral fosse: Senhor, nos ajude a melhorar, precisamos nos converter, traz o teu avivamento, traz a sua glória, traz o seu fogo, santifica-nos, dá santifica-nos. Nossa, se você pegar, às vezes aparece para nós, né, vídeo de cultos do passado, a santidade que exala no ambiente, o respeito, o temor das pessoas que entram dentro da igreja, por mais simples que ela seja, e o temor que elas têm de estar ali dentro. Vamos pegar o comportamento da geração passada, quando se entram na presença de Deus, e um comportamento do mesmo coração que entrava antes e entra agora na presença de Deus. Como agora as pessoas entram na presença de Deus? O que elas oram buscando de Deus? É óbvio que, não vou dizer que seja pecado pedir isso, mas é em questão de prioridade. O que nós estamos priorizando pedindo a Deus hoje? Então, muitas pessoas pedem muitas coisas que são bênçãos, são boas, precisamos mesmo, terrenas, e esquecem de priorizar as coisas espirituais. Então, eu creio que a priorização de coisas que não trazem a manifestação em plenitude da glória de Deus tem se tornado alvo das orações. E quando nós priorizamos coisas que são bênçãos para nós, são boas, mas não trazem a manifestação da glória, aí começamos a ter esse problema. Escassez de homens, mulheres que talvez não exalem poder, graça, glória. Claro, tem muito, tem sim, mas se tivesse muito mais, seria tão mais melhor, o Brasil seria tão mais melhor, o mundo veria Deus se manifestar. Aí
creio que seja de geração em geração. A geração passada teve a manifestação de pessoas porque elas oraram para isso. E a geração atual, se entender a como orar e o que pedir a Deus, Deus vai levantar pessoas em resposta a essas orações. E talvez esses que exalam Deus e têm uma vida de oração, são espirituais de verdade, não estão na mídia, né? Pois bem, agora você colocou uma coisa melhor ainda, que às vezes eu falo que ministério não é mídia. A mídia é só uma ferramenta para exalar algo que já está construído no oculto e no escondido há muito tempo. É isso. Entendeu? Ministério não é curtida, like, é ferramenta que nós usamos para divulgar, explanar o que Deus tem feito. Compartilhar um pouco do depósito que Deus já fez na vida. Pronto, para edificar a fé de outros, alcançar outros. Mas sim, creio muito nisso mesmo, que tem pessoas que não precisa ter mídia, foto, fama, nome, porque tem pessoas que no anonimato Deus tem usado tanto mais quanto quem tem tido a oportunidade de colocar algo para fora na mídia. E o que não vai ter de surpresa no grande dia na glória, quando pessoas que ninguém conhece receberem galardões tão grandes e pessoas que todos conhecem falavam, você pensei que ia receber tão grande, mas tão pequeno. E aquele que eu pensei que ia receber tão pequeno, tão grande. Isso é terrível. Muito. Na verdade, o céu vai trazer muitas surpresas para nós, né? Muita. Eu até brinco que tem uma pessoa que diz que no céu nós vamos ter 2 surpresas. A primeira, pensei que fulano vinha, não veio. A segunda, pensei que tu não vinha, tu veio. E a terceira poderia ser, eu cheguei aqui. E a terceira é, eu cheguei. Glória a Deus. Tremendo.